Vamos abrir a Bíblia, irmãos, nessa noite, no livro de Mateus. Não esqueçam, mesmo Jesus, de uma forma muito viva e intensa que estava durante a adoração, irmãos, ele continua aqui. Amém? O seu representante, Espírito Santo, não vai arredar os pés até que a gente saia, ou até que nós nos tornemos incrédulos. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Creia, irmãos, creia que nessa noite tu vais ouvir a voz de Deus falando diretamente, de uma forma exclusiva contigo. Amém? Se tu não crer, é incredulidade. Mateus 16, 24. Vou ler. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser estar onde eu estarei, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Irmãos, ganhar o mundo inteiro mantém a nossa vida muito viva. Ganhar o mundo inteiro faz a nossa vida plena, nos proporciona muito êxito, nos proporciona muitas coisas boas. Mas ganhar, irmãos, o mundo inteiro faz com que nós percamos a nossa alma. O que dará o homem? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem, Jesus Cristo, virá na glória do seu Pai, junto com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão, não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Amém? Amém. A pergunta que eu te faço nessa noite, meus amados: qual é o preço de uma alma? Tu tens compreendido qual é o valor de uma alma? Quanto custa? Quanto custou uma alma? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, certo? E quem mais devemos amar? O próximo. E a Bíblia diz que se nós não amamos o próximo, se nós não cumprimos o segundo, nós ainda não cumprimos o primeiro. E sabe por que nós não temos conseguido muitas vezes amar o próximo, meus amados? Porque nós não temos compreendido qual foi o preço pago por uma alma. Amém? Vamos começar trazendo, por enquanto, de uma forma individual, cada um de nós. A falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de discernimento, a falta de maturidade, de reverência com a nossa alma, meus amados.
Por que a gente cuida tanto do nosso carro? A gente vai lá e tranca ele, liga o alarme, faz seguro, bota embaixo da garagem, não empresta, se empresta, não empresta para qualquer um. Por que, meus amados? Porque nós sabemos o preço que foi pago. É valioso para nós. Então nós cuidamos. Então nós zelamos. É fundamental nessa noite, meus irmãos, que a gente venha entender o preço de uma alma. Começando por nós. Se a nossa já está nos caminhos do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que assim como Cristo morreu por mim, Ele morreu por cada um que já nasceu ou ainda vai nascer sobre essa terra. Amém? E como nós temos nos conduzido, irmãos, conquistando, ganhando o mundo inteiro. Como nós temos nos conduzido, não decidindo. Jesus falou, se alguém desejar, se alguém sentir a vontade, se alguém ouvir e disser, eu quero ir após Ele. Ele falou, começa o quê? Renunciando a si mesmo. Negando a si mesmo. Tomando a sua cruz. Já preguei uma vez, irmãos. Eu entendo que a palavra cruz significa o quê? O que significa a palavra cruz? Missão. Tu não vai ser crucificado. A tua cruz não é a mesma de Cristo. Só que a Bíblia diz que tem uma cruz para tu carregar. Tem uma cruz para que eu venha carregar. Cristo teve que fazer um tipo de renúncia. A Bíblia diz que Ele se aniquilou a si mesmo, existindo em forma de Deus. Não usurpou ser igual a Deus, porque a sua missão na terra não era essa. Tem um pastor muito engraçadinho. O mundo adora ele. Não sou covarde, chamado Cláudio Duarte. Cláudio Duarte caiu na graça do mundo. O mundo está adorando ele. Eu comecei já a dizer, opa, já para mim já não serve mais. A Bíblia diz que o mundo nos odiaria. Porque descobri a semana que ele começou a fazer stand-up. É assim que se fala? Sabe o que é stand-up? Show de humor. Ele disse que Jesus foi um cara tão inteligente, falou, Pai, eu vou. Vão me crucificar, vão me cuspir, vão me maltratar, vão botar uma coroa de espinho. Agora casar eu não caso, diz ele. Jesus não casou, meus amados, porque não era a missão dele. Amém? Jesus não deixou de casar porque ele era esperto e ele queria não passar privações na carne. Ele passou privações na carne muito mais do que a vida de casado. Se tem esse exemplo a gente entender, irmãos. Pessoas que talvez começam no propósito de ganhar almas. Troca essas almas para ganhar o mundo, para agradar o mundo, para se beneficiar do mundo. Show de comédia cristã. Estávamos aqui ontem com jovens, vim apenas visitá-los. E Deus tem colocado no coração deles o desejo de evangelizar. Eu espero que eles tenham começado a despertar quão valiosa é uma única alma. Aqui diz que vale mais do que o mundo inteiro. E eles estavam tentando achar algumas estratégias, como eles iam fazer. Vão passar filme, vão fazer louvor, vamos isso. Eu falei, não, vocês vão lá, vão falar de Jesus e vão dizer, domingo à noite tem culto. Traz para cá. Vão ouvir a palavra. Amém, irmãos? Nós não precisamos de estratégia. Nós não precisamos agradar. Quando eu fui convidado para ir, perdão, nem fui convidado, eu fui induzido. Quando eu comecei a olhar para minha esposa e ver que algo diferente existia nela, eu não sabia bem o que era. O
o Espírito me levou a ir lá conferir, irmãos. Dentro da igreja Assembleia de Deus, uma igreja super tradicional, terno, gravata, barba feita, cabelinho, bem arrumadinho. A minha Bíblia, e a tua é igual, ela diz assim: aquele que faz não critica o que não faz, e o que não faz não critica o que faz. Da minha boca nunca vai sair, irmãos, uma crítica porque um pastor prega de terno e gravata. Tu já ouviu falar isso? Agora não venha me dizer e tentar me convencer que esse é o padrão. É uma preferência, é um modelo. Amém, irmãos? E eu ouvi louvores que tocaram, e eu ouvi uma palavra, irmãos, que veio como um flecha no meu coração. E eu falei: eu quero é esse Deus. Amém, irmãos? Nunca vamos esquecer que a maior missão de todas foi a do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz dele, irmãos, nos deixou tudo prontinho, não precisamos de estratégia. A estratégia é abrir a boca para a alma que ainda não o conhece e falar que Jesus Cristo é o Senhor. Conversava com os irmãos no sábado de manhã. Se precisamos ou não provar algo para alguém. Precisamos ou não? Nós não precisamos é convencer, porque nós não conseguimos. Amém? Nós devemos sim provar. Nós devemos sim apresentar. Mas para isso requer entender a nossa missão. Requer se negar a si mesmo. Requer entender qual é o preço, irmãos, de uma alma. Qual é a necessidade de nós apresentarmos Jesus vivo, ressuscitado. Amém? Que tu possas crer nessa noite que a tua alma vale mais do que qualquer coisa que possam te oferecer. Que a tua alma vale mais do que qualquer coisa que tenha impedido que quando Jesus voltar com os seus anjos, tu não tenhas nada a oferecer. Vamos ler o versículo 26 novamente. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha o que Jesus pergunta, irmãos. Que dará o homem? Que dará o homem em troca da sua alma? Sabe o que tu tens para dar em troco da tua alma? Alguém arrisca? A cruz de Cristo. Tu está nela? Tu se move nela? Tu crê nela? Cruz é missão, cruz é renúncia, cruz é perder, cruz é morrer primeiro para que depois ressuscite. Cruz é dar primeiro para depois receber. Cruz, irmãos, é primeiro crer para depois usufruir. Se Jesus voltasse hoje em glória, se nós formos aqueles que não passarão, não experimentarão a morte, o que nós teríamos para dar pela nossa alma hoje, irmãos? Não é os cultos que tu veio, não é tuas ofertas, não são as palavras que eu preguei, não é cantar ou tocar. Amém? É tu reconhecer, irmãos, que um alto preço foi pago para que Jesus viesse e habitasse em ti. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. E Jesus propôs uma parábola dizendo: acharam? E Jesus propôs uma parábola dizendo: a herdade, a herança, as terras, as posses de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
E disse o homem: farei isto. Vou derrubar os meus celeiros, vou edificar celeiros maiores, e ali eu guardarei, e ali eu vou acumular todas as minhas novidades e todos os meus bens. Aí eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, descansa, come, bebe e folga, se alegra e curte. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e o que tu tens preparado, e a forma que tu tens se conduzido, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? As bênçãos, os tesouros, os livramentos, os dons espirituais, as coisas que Deus tem te dado. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o... Quem fez com que esse homem fosse ainda mais abundante? Deus. Será que talvez não para que ele repartisse? Para que ele assistisse o necessitado? Mas ele falou: não cabe no meu celeiro, vou gastar dinheiro para fazer celeiro maior. E vou guardar tudo que é meu, porque eu tenho ainda muitos anos pela frente. Irmãos, que a gente venha despertar. Quanto tempo eu levei para despertar? Quanto tempo eu perdi, irmãos, querendo construir grandes celeiros, adquirir grandes coisas. Como tem crente querendo comer, beber, descansar e folgar. Aí tu vai dizer: é verdade, aquele irmão não está aqui no culto, né? Também. Mas somos cristãos só no dia do culto, só durante 2 horas. Amém? Será que nós não temos, irmãos, comido, dormido, descansado, folgado além da conta? Será que quanto mais Deus vai nos dando, mais nós vamos tendo a atitude desse insensato? Jesus falou: para quem é? Para quem será as tuas obras? Em quem tens acumulado obra, riqueza? Para com Deus? Ou para com Satanás? Amém? Que não sejamos nem loucos e nem insensatos. Qual é a missão do cristão, irmãos? Qual é a cruz do cristão? 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. O que fala lá? O que fala lá? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem feito isso? Ou não dá tempo? Tem feito isso? Ou não é a tua prioridade? Tem feito isso ou vai começar só ano que vem? Porque ainda tem muito tempo. 1 Pedro capítulo 1. Vou tentar acelerar o negócio, vamos lá. Pedro, irmãos, de uma forma bem clara, vai nos ensinar qual é o preço, qual foi o preço da tua alma e qual é o preço daquela alma que ainda está perdida. 1 Pedro capítulo versículo 17. Acharam? Quem aqui quando vai orar de noite,
Quem que quando vai orar quando acorda? Quem que quando vai orar na hora da refeição diz assim: Pai, te agradeço? Quem aqui? Amém? Quem aqui quando está com medo de morrer? Quem aqui quando está angustiado? Quem aqui quando acha que o avião vai cair diz: Pai, me ajuda? Amém? Então, se tu invoca por Pai, aquele que sem acepção de pessoa, para ele não tem diferença, meus amados, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Então tu deves andar em temor durante o tempo da tua peregrinação. Irmãos, quando nós nos convertemos, eu ia dizer que nós entendemos, às vezes ainda não, nós devemos entender essa noite. Depois que tu se converte, tu perde a tua vida e tu começa a peregrinar. Tu tens que entender, isso aqui é uma opção, amém? Opção. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e peregrine. Nós estamos de passagem, meus amados. Os homens mais ricos desse mundo, sabe do que eles mais gastam dinheiro? Em quê? Em que os homens mais ricos do mundo? Sai do Brasil. Não, fica aqui no Brasil, não é Silvio Santos, não é esses caras. Esses caras não estão ricos. Sabe do que eles mais gastam dinheiro do quê? Chuta. Tecnologia voltada para a saúde. Eles estão dizendo que mais algumas gerações eles vão viver 120, 140, 180 anos. Se Jesus não voltar, eu não duvido. Mas ainda assim eles não serão eternos. Ainda assim eles não serão eternos. Terão uma vida longa? Sim. Mas eu não estou preocupado com eles. Os salvos, aqueles que invocam a Deus como Pai, tem que entender, irmãos, que no momento que nós somos chamados, não é mais para viver. É dura essa palavra, não é? Conversei com os irmãos na quinta-feira, irmãos. Volta e meia eu me pego dizendo: o que eu estou pensando? Que projeto é esse que eu estou fazendo aqui? Que incoerência é essa que está me vindo vontade de realizar? Porfiai, procurai, se esforçai, entrar pelo caminho. Irmãos, o caminho não alargou. A minha carne, a minha carnalidade, a minha natureza humana desejaria muito que o caminho tivesse largado. Primeiro que seria mais fácil entrar. Deixando toda a hipocrisia de lado, ter, ser e poder é muito bom. Ter, ser e poder é muito bom. A minha carnalidade adora. Amém, irmãos? Ser dono das nossas vidas é muito bom. Decidir onde ir ou não ir é muito bom. Só que aqueles que invocam a Deus como um Pai tem que andar em temor durante a sua peregrinação. Quando Moisés estava no deserto, quando Moisés estava no Egito, ele tinha uma vida? Tinha vida? Era boa a vida dele, Dudu, tu que é o leitor da Bíblia? Vivia no palácio. Aí ele se indignou com uma justiça, matou um egípcio e fugiu. Lá para onde ele fugiu, ele teve uma vida? Sim ou não? Teve, ele casou, tinha um sogro que era uma bênção, ao contrário de muitos. Tinha um sogro que era uma bênção. Tinha cunhadas que eram uma bênção. Tinha uma esposa que era uma bênção. Ele tinha uma vida, ele era pastor de ovelhas, ele tinha um ofício. Quando ele estava com 80 anos, já tinha vivido 80 anos da sua vidinha medíocre. Porque mediante, leia a história de Moisés de 1 ano até 80 e leia de 80 até 120.
Até os 80 foi medíocre. Morou no palácio, era culto, casou, teve filho, era honrado. Mas era medíocre a vida dele. Com 80 anos Deus chamou ele para que ele tivesse mais 40 anos de vida? Ou para que ele viesse a peregrinar 40 anos com o povo? Ou para que ele viesse decidir, muitas vezes tem que deixar sua esposa em casa, para ficar numa tenda julgando as necessidades do povo? Ou Deus chamou ele para ficar 40 anos peregrinando, intercedendo quando o povo pecava, quando o povo murmurava, ele dizia: Senhor, não mata eles, eles não são meus, são teus. Amém? Um homem que entendia a missão, um homem que entendia o coração de Deus, um homem que sabia como argumentar. Moisés dizia: Senhor, não mata eles, porque se tu matar eles, os outros povos vão dizer que tu não és poderoso para levar eles. Senhor, e Deus falava: Moisés, por essas tuas palavras não matarei, por essas tuas palavras não vou me afastar. Amém? Está na hora, passou da hora, irmãos, de aqueles que invocam o Senhor como Pai ter temor e começar a peregrinar. Eu juro para vocês que me faltam às vezes palavras para convencer vocês a decidir morrer. Sim, a minha Bíblia diz: se fazer de fraco com os fracos, de forte com os fortes, tudo isso. Esse aqui é o momento, irmãos, que eu tenho para ser bem enfático. A igreja de Cristo, irmãos, ela está mais viva do que nunca. Mas eu falei que ela tem que o quê? Morrer. A igreja de Cristo, nos dias de hoje, ela tem vontade própria como nunca antes. Ela tem acumulado tesouros, riquezas, tempos, como nunca antes. Tem igreja quebrando a sua fachada e construindo de novo, enquanto missionários passam fome. É mentira? Ter mentido? Hoje você é bonzinho, não vou dar o nome dessa denominação. Resolveu quebrar todas as fachadas, vamos fazer tudo igual as fachadas. Eu já participei de vigílias onde tem que ficar pedindo dinheiro, eles colocam no telão, os missionários passando fome, mas eles estão gastando com fachada, ganhando, acumulando, ampliando, mais e mais. Daí que eu parei. Durante o tempo da tua peregrinação, da tua missão, sabendo, olha o argumento de Pedro, meus irmãos: ah, pastor, mas Deus me ama. Ele te ama, por isso que o preço foi tão caro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Sabe o que é coisa corruptível? Às vezes alguns não sabem. É coisa que corrói, que estraga, que apodrece e fica. Coisas que não são eternas e duradouras. Não foi com coisas terrenas, temporais, como ouro ou prata, que tu fosses resgatado da tua vã maneira de viver. Menos. Todo aquele que um dia foi resgatado, ou será resgatado, a sua maneira de viver é uma maneira vã, é uma maneira sem propósito para com Deus, é um conduzir a sua vida de uma forma que não agrada a Deus, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fostes comprado com o precioso sangue de Cristo. E olha o que o sangue verteu, meus amados, na cruz. Como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de
Sim, irmãos, ele morreu na cruz por amor. Mas ele morreu por amor, ele morreu numa cruz, ele morreu como um cordeiro sacrificial, ele morreu como um cordeiro perfeito, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Se tu continuas vivendo a tua vida como tu vivia antes de conhecer a Cristo, a tua alma está perdida. Eu vou repetir, talvez alguns não ouviram. Não, pois não quiser, porque foi muito rápido. Se tu continuas vivendo da mesma maneira vã, sem sentido, se as tuas vontades continuam prevalecendo, a tua alma continua perdida. Alguém consegue ver outro propósito aqui? O alto preço, o precioso preço, por amor, sim, de nós, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Amém? Pergunta para mim se é difícil, irmãos. Pergunta. Muito difícil. Muito conflitante. Dói muito. A coisa que mais dói, irmãos, é se negar a si mesmo. Esse mesmo exemplo foi usado para Jesus. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se aniquilou, ele se destruiu a si mesmo. A Bíblia diz que durante a angústia de Jesus ele suava o quê? Sangue. Ele teve que se fazer pecado. Dói. Doeu. Ele se fez pecado para que nós fizéssemos o quê? Pecadores? Isso nós já éramos. Jesus fez pecado para que nós nos fizéssemos o quê? Santos. E dói. Paulo diz, ainda não lutasses contra o pecado até o sangue. Paulo diz, olha, se tu não venceu, Hebreus, né? 12? Hebreus 12? Vocês têm menos convicção que eu. Hebreus 12. É onde ele vai falar sobre a correção que dói, que é de tristeza no começo. Ele fala, olha, ainda não combatesse contra o pecado até o sangue. Dói. Tem que lutar. Tem que decidir. Tem que morrer. Amém, irmãos? 21. E por ele, e através dele, pela obra dele, credes em Deus, que ressuscitou ele dos mortos e lhe deu glória, para que a tua fé, para que a nossa fé, a nossa esperança estivesse em Deus, purificando a nossa alma, meus amados, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amando-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Olha o segundo mandamento, olha a plenitude do mandamento, meus amados. Quando nós entendemos o preço, quando nós entendemos o resgate, quando nós entendemos a missão, quando nós nos santificamos na verdade, que é a palavra, aí nós começamos a nos amar uns aos outros, de uma forma que não fingida, de uma forma ardente. Irmãos, não basta tu amar o teu irmão, tu tem que amar com fervor. Não basta tu sentir vontade de ajudar ele, tu tens que ajudar ele. Amém? Se der tempo, nós vamos ver alguns itens daquele que ama, daquele que compreende o preço. Deixa eu continuar.
Sendo 23, e encerramos essa passagem. Sendo de novo o quê? Segundo o quê? Nascimento. Tu tivesse o primeiro. O meu foi dia 9/11/80. Sendo de novo gerados, agora não da semente corruptível, essa aqui é terrena, mas daí corruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Esse cidadão, assim como tantos outros, mas esse de uma forma muito particular, irmãos, sabia muito bem o preço de uma alma. Atos capítulo 20, versículo 24. Ele sabia muito bem o preço da sua própria alma. Ele fala tudo que eu faço e fico vigiando, para que eles não vão e eu fique. Ele tinha bem pleno qual teria sido o preço do resgate. Ele fala: estar com Cristo é maravilhoso, mas como eu tenho entendido o preço que foi pago pelas almas que ainda não têm a oportunidade de estar com Cristo, se morrerem hoje, ele falou: eu vou peregrinar mais um pouquinho. De quem estamos falando? Paulo. Ele falou: minha vontade é de deixar esse tabernáculo e estar com o Senhor, porque é muito melhor. Mas ele falou: eu me nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e ainda vou ganhar mais algumas almas. Amém? É isso que te motiva a estar vivo? Responda nessa noite, meus irmãos. O que tem te motivado a estar vivo? Tu que tem um casamento destruído, como eu já tive o meu, o que te motiva a reconstruir o teu casamento? Ser feliz? Ou resgatar a alma do teu cônjuge? Ou esfregar na cara do mundo as virtudes daquele que nos chama das trevas para a luz? O que tem nos motivado? É a motivação de Paulo? O que constrangia Paulo, irmãos, a se manter nessa terra vivo era carregar a sua cruz. E lembre, a cruz de Paulo era o que? Sofrimento. Não é a mesma cruz para todos. Agora todos têm uma missão. Todos sim perdem ou deveriam perder a sua vida. Amém? Todos sim precisam ser resgatados, para que depois venham ser o quê? Regenerados. Atos 20. O contexto da história nos diz que o Espírito de Deus revelou para Paulo que ele deveria ir até... Que lugar que ele deveria ir? Atos 20. Jerusalém. Aonde? Jerusalém. E o Espírito falou para ele que essa viagem, essa visita aos seus conterrâneos, Paulo era um judeu, seria de muitas tribulações, seria uma viagem, uma recepção muito perturbada, nem um pouco calorosa. Açoites e prisões o aguardavam. Paulo foi ou não foi? Se Paulo amasse a sua vida, ele iria? Se Paulo não entendesse o preço de uma alma, ele iria? Ele já era salvo, ele já tinha visto o Senhor, ele já tinha perguntado: quem és tu? Ele já tinha ouvido: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele já tinha se batizado. Não basta, meus amados.
Se o Espírito, cantamos hoje, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, uma nova chance, de prosseguir um pouco mais. O Espírito falou: Paulo, vai para Jerusalém, porque lá tu vais testificar, lá tu vais pregar. Mas vão te açoitar, vão te prender, vão te humilhar, mas vai, porque agora tu és o que? Peregrino. Amém? Versículo 24. Paulo diz assim, ó. Deixa eu ler o 23, me perdoe. Já falei, mas vou ler para ficar bem vivo. Sendo que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam em Jerusalém prisões e tribulações. 24, igualzinho eu e tu. Mas em nada tenho a minha vida. Olha a diferença, irmãos, de vida e alma. E nada tenho a minha vida por preciosa. O que importa é que eu cumpra com alegria a minha carreira, a minha missão, a minha cruz, o meu negar-se, o meu ir após Cristo. E o ministério e o serviço que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunha do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que de todos vocês, por quem passei pregando o reino de Deus, não verão mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém? Olha o entendimento desse irmão. Olha a atitude desse irmão. Olha o depósito que esse irmão tinha e teve e terá para apresentar diante do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém? De cidade em cidade peregrinando, indo para um lugar onde seria maltratado, preocupado com quem ia ficar ali, irmãos. Amém? Mas como vamos nos compadecer da alma do próximo? Nós não nos compadecemos muitas vezes nem da nossa. Como vamos orar, gemer, interceder, lutar por uma alma que está se perdendo, quando a nossa mesmo já se perdeu e continua perdida? Irmãos, eu prego para a igreja, amém? Eu prego para a igreja. Em Mateus 16, para quem que Jesus falou? Tome, negue-se e venha. Para quem? Para os seus discípulos. Não foi para os fariseus. Seus discípulos. E muitos retrocediam. E quando nós retrocedemos, nós deixamos de ser o quê? Discípulos. Amemos. Que tu receba isso como conselho de Deus. Paulo disse: eu estou indo. Cuide. Aqui ele está numa reunião com os pastores. Zelem pelo rebanho. Cuide.
Ele vai continuando. Eles vai vir lobos querendo devorar. Cuide de cada alma, porque elas foram resgatadas pelo sangue de Cristo. Irmãos, eu não sei o que passa na nossa cabeça às vezes. Nós achamos que fomos, não sei, fomos resgatados porque viemos aqui, ouvimos a palavra e eu te batizei. Não. Ah, fomos resgatados porque eu quis, eu desejei. Não. A cruz te resgatou. A cruz abriu o teu entendimento. A cruz fez com que tu levantasse a tua mãozinha e aceitasse Jesus. Aí agora sim, depois de começar a invocar Deus como Pai, irmãos, vamos começar a andar em temor. Comecei a me andar. Amém? Não tendo a nossa vida em nada como preciosa. Qual era o caso de Paulo? Ele falou, olha, se vão me bater ou não vão, se vão me prender ou não vou, não vão, tudo bem. Se até me matarem, tudo bem, minha vida não é preciosa. Contudo que eu cumpro a minha missão. Às vezes, e pela nossa realidade, graças a Deus, na maioria das vezes ninguém quer nos matar. Ninguém quer nos prender, nos açoitar. Só que às vezes o teu cônjuge não quer te acompanhar. Às vezes o teu sofá não quer te largar. Às vezes a tua gasolina é muito preciosa. Às vezes o teu carro, tu não quer sujar ele. Às vezes os móveis que tu quer mobiliar a tua casa são muito lindos. Então tem que fazer hora extra sobre hora extra e mais um monte de coisa. Por quê? Porque a nossa vida é muito preciosa. Amém? Não sei qual é a tua preciosidade, irmãos. Não sei qual tem sido a tua preciosidade. Agora, é inegável, é visível, que a igreja, de uma forma bem ampla, tem tido sim a sua vida por preciosa. Amém? Somos cercados por crentes cristãos que invocam a Deus como Pai, que tem a sua vida, sim, por preciosa. Não tem coragem de dizer não para um amigo. Ah, vou perder o amigo. Que perca o amigo, mas não perca a alma. Ah, vou perder a piada. Perde a piada, mas não perde a alma. Amém? Ah, vou perder a oportunidade de comer, de beber, de rir. Perca, mas não perca a alma. Ah, pastor, vou perder o conforto de estar lá descansando. Perca, mas não perca a alma. Ah, pastor, vou perder minha dignidade. Perca a dignidade, mas não perca a alma. Vou perder minha honra. Vou perder minha fama. Cada um de nós aqui tínhamos uma fama. Eu me orgulhava da minha fama. Eu gostava da minha fama. Só que era uma maneira de viver vã. Era uma fama que envergonhava o Deus da Bíblia. Amém? Eu tive que decidir, meus amados. Ou eu perdi a minha fama, ou eu perdi a minha alma. Amém? Decida nessa noite. João capítulo 8, versículo 3. João capítulo 8. Fica tranquilo, vai dar tempo de chegar em casa e ver o Fantástico. Porque Faustão crente não assiste, né? Eu nem vou olhar para frente.
Pastor, não pode assistir o Faustão? Pode, mas não deve. Na época que eu assistia, ouvimos uma palavra semana passada sobre alimento. Na época que eu assistia, só me oferecia lixo. Melhorou a programação da Globo? Melhorou? Deve ter melhorado. Na época que eu assistia a novela, surgiu o primeiro casal de gay. Pastor, pode gerar processo. Paciência. Eu prefiro receber processo do que ser culpado pelo sangue de muitos. Homossexualismo é pecado. Na época de Jesus, e vai continuar sendo. Até ele voltar. Na época que eu assistia a novela, deve fazer muitos anos, não que eu parei de assistir, mas que teve esse caso. Um casal de lésbica, duas moças. Elas se aproximavam, elas pegavam na mão. O máximo que elas faziam era pegar na mão. Já era um escândalo. Os brasileiros já ficaram doidos. Não, isso não pode. Fiquei sabendo que tinha duas velhas de 80 anos se beijaram na boca. Fernanda Montenegro e uma outra endemoniada. Pastor, ela era endemoniada? Claro que ela é. Quando eu fazia as coisas que eu fazia, eu era endemoniada. Quando tu fazia as coisas que tu sabe do que tu fazias, tu era endemoniado. Irmãos, eu prefiro receber processo, ser julgado, perder minha honra, minha dignidade aos olhos do mundo, ser taxado como fanático, como louco, do que perder a minha alma e ser culpado pela de outros. Amém? Lixo. Lixo. Eu vou assistir lixo? Não vou. Então fica tranquilo. Aí tu assiste Jornal Nacional, que é... Não, como é que é o Fantástico? Notícias. Onde é que eu parei? João 8. Meus amados, pecado é pecado. Acharam João 8? Versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Pegaram ela traindo o marido. E colocaram ela no meio e disseram para Jesus: Mestre, sabedor das coisas, entendido, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Na lei, antes de tu chegar aqui, até tu chegar aqui, Moisés nos mandou que as tais fossem apedrejadas até a morte. E tu, mestre, o que tu dizes a nós? Isso eles diziam, tentando, eles queriam achar uma falha em Jesus. Amém? Sabe por que os fariseus tentavam Jesus o tempo inteiro? Porque se Jesus não morresse, eles teriam que morrer. Se Jesus prevalecesse, eles teriam que deixar de prevalecer. Amém? Os fariseus, os escribas, irmãos, eram eles quem dominavam sobre o povo. Mas o rei nasceu. E o rei veio para dominar sobre escriba, fariseu, doutor da lei, sacerdote, todos. Mas eles não queriam. Amém? Cada vez que tu não queres morrer, tu estás matando o Cristo novamente. Amém? Cada vez que nós queremos nos manter vivos, Cristo permanece morto para ti. Tentando para que tivessem algo para acusar. E Jesus, se inclinando, escrevia com o dedo na terra.
Jesus estava se omitindo? Jesus estava se omitindo? Não. Jesus estava usando toda a sua sabedoria vinda do alto. E Jesus escrevia. E como que insistissem, eles perguntaram-lhe. E endireitando-se, disse ele. Ficaram buzinando: o que vamos fazer com essa adúltera? E Jesus disse: aquele que dentre vocês está sem pecado, aquele que entre vocês não é um pecador, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram, um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, levantando a sua cabeça, Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, aquele que entende o preço de uma alma, e Jesus compreendia melhor que ninguém, era Ele quem iria resgatar. Aquele que entende o preço de uma alma, irmãos, perdoa, mas não se omite. Não confunda a tolerância com perdão. Não confunda a amizade com o amor vindo de Deus. Amém? Muitas vezes confundimos. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, está tudo certo. Somos todos pecadores, está tudo certo. Vai e peca de novo. Tu não fala isso, mas também não fala nada. Tu não fala, não, continua mesmo traindo teu marido, continua mesmo roubando. Tu não fala isso, mas também não diz: hoje, vai e não peques mais. Meu amado, Jesus morreu para nos resgatar. Pecado é pecado. Se ele retornar hoje, como é que vai ser? Quem entende o valor de uma alma não se omite, meus irmãos. O perdão, sim, prevalece. A misericórdia prevalece sobre a misericórdia. Jesus falou: mulher, ninguém te condenou. Não te condenaram porque não tinham a capacidade, senão teriam te condenado. Eu poderia, mas não irei. Em vez de eu te condenar, eu vou te perdoar. Em vez de eu te condenar, eu vou te perdoar. Vai, e não peques mais. Amém? Eu vou te dar a oportunidade de conservar a tua alma. Vai, mulher, e não peques mais. Nós temos compreendido, irmãos? Estando no papel da adúltera, ou estando no papel de Jesus, essa é a nossa conduta? Quando nós vamos, quando somos perdoados, temos ido para parar de pecar? E quando os pecadores vêm e dizem: o que fazer? O que é feito com o pecador? Para onde vai o pecador? Tu tens a autoridade, a moral, tu és um santo remido para dizer: não estou aqui para te condenar, estou aqui para te oferecer perdão vindo de Deus. Estou aqui para te oferecer vida nova, vida com abundância, alma guardada pelo Senhor. O que temos feito? Temos nos omitido? Temos baixado a nossa cabeça e não levantado na hora que é para levantar? Temos tido sabedoria para lidar com a alma? Amém, irmãos? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
E quantas vezes nos pegamos trocando uma alma por qualquer coisa fútil, terrena e passageira. Amém? Tinha algumas outras coisas algumas outras passagens que eu anotei. Quem ama, irmãos, lembra que quem compreende o preço da alma começa a amar o seu irmão. O amor é aquele que é exigido. Quem ama chora. A vez que quando Lázaro morreu, Jesus foi até lá, sim? Sim ou não? E havia vez que quando ele foi até o sepulcro, a vez que Jesus o quê? Chorou. O choro, irmãos, foi uma demonstração de amor. A vez que aqueles que estavam em volta falaram assim: como ele o amava, como Jesus se importava com ele. O Mestre, o Cristo, se expôs ao ponto de chorar por Lázaro. Como ele o amava. Tens amado? Tens compreendido o valor de uma alma? Amém, irmãos? Aí tu pode dizer, mas talvez Lázaro já estava encaminhado, e todas aquelas outras almas em redor, que Jesus queria que eles vissem chorando, e que Ele queria que eles vissem Lázaro sendo ressuscitado, para que eles também viessem a ser salvos. Amém, irmãos? Chore. Choro representa o que mesmo? Começa com T. Tristeza. Choro representa tristeza. Tristeza é bom ou é ruim? Ah, pastor, eu não quero sentir tristeza. Então não queira ser cristão. Amém? Nós temos que sentir tristeza pelo perdido. Nós temos que sentir tristeza quando o Espírito nos revela que nós estamos perdidos. Nós temos que chorar. Nós temos que demonstrar amor pela nossa alma e pela do próximo. Ainda aqui, irmãozinho, João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, chega a notícia até Jesus. E é diz que Lázaro, aquele a qual Jesus amava Marta, Maria, suas irmãs, chegou a notícia. E Jesus ficou mais alguns dias lá, sim ou não? Porque Jesus entendia, irmãos, que aquele que sabe o valor de uma alma, aquele que ama as almas, sabe que todas as suas decisões são motivadas para glorificar o nome de Deus. Sabe por que tu tens que decidir morrer nessa noite? Para glorificar Deus. Sabe por que tu tens que ir quando for mandado e não ir quando não for mandado? Para glorificar Deus. Não é para se honrar, para se glorificar, para se exaltar. Jesus, aquele que tu ama está enfermo. Jesus falou, fica tranquilo. Essa doença não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Amém? Eu amo Lázaro, mas eu só vou quando for para ele. Eu só vou agir conforme a vontade do Pai. Amém, irmãos? Se tu não sabe como agir pelas almas, pede orientação para o Pai, vai te falar. Ele vai te falar quando falar e quando ficar quieto. Ele vai falar quando ir e quando não ir. Quando ser mais duro e quando ser mais leve. Quando é para esperar 2 dias e quando é para ir no mesmo dia. Desde que tu entenda que tudo é para glorificar o nome do Pai. Amém? Em Lucas capítulo 11, eu nem vou ler para a gente ganhar tempo nessa noite. Está dando 8 horas. Lucas capítulo 11 fala sobre o filho pródigo. Lembra do filho pródigo?
nós temos que entender um outro princípio, que é de Deus. Sim, mesmo amando a alma, mesmo entendendo que ela é a coisa mais importante do mundo, quando a alma deseja ir, não tem quem a segure. Então não se cumpre. O meu papel, o teu papel é amar, é cuidar, é zelar. Há vezes que quando a alma do filho pródigo se achou meia incontente, meia insatisfeita, ela falou para o pai: dá a minha parte. O pai deu. A hora que ele viu a parte, ele falou: vou vazar daqui. Ele vazou. Amém? E o pai deixou. Amém, irmãos? Então só se cumpre se tu não tens feito a tua parte. Amém? Nós não convencemos e nem seguramos, nós apenas andamos em verdade. O filho se foi, e o filho retorna, caiu em si. O Espírito do Pai fez ele lembrar das coisas boas que ele tinha deixado para trás. O pai o recebe, o pai se alegra, faz uma festa, porque aquele filho estava o quê? Morto, perdido, e reviveu. A sua alma naquela condição seria das trevas de Satanás. E a Bíblia diz que teve alguém na casa que ficou o quê? Inconformado. Foi os servos do pai que ficaram inconformados? É o irmão. O irmão falou: poxa vida, vai matar um bezerro cevado para esse imprestável? Vai matar um bezerro cevado, fazer uma festa para esse que te abandonou? Eu estou toda a vida aqui contigo e não ganho nada. O pai falou: tu não ganha porque tu não estava perdido. Agora tem tanta coisa que tu podia usufruir, é meu, é teu. Por que não usufruir? Como nós vemos, irmãos, como nós vemos crente que não se alegra com o arrependimento do irmão, em vez de se alegrar, fica questionando. O senhor tem certeza? Tem. Em vez de se alegrar e comemorar junto, irmãos, fica no espírito de disputa, de contenda, de insatisfação, de como que o pai está exaltando? Pecou sim, mas se arrependeu. Amém, irmãos? Então daqui para frente, quando tu vê um irmão teu que estava em pecado, que talvez fosse um filho pródigo, se tu vê que ele se arrependeu, não questiona, apenas se alegre. Se alegre, comemore junto, festeje junto. Ajuda a matar o bezerro. Come o bezerro. Amém, irmãos? Quem entende o valor de uma alma se alegra junto com o seu irmão. Em Romanos capítulo 14 ainda, Paulo vai nos ensinar que aquele que entende o preço de uma alma não entristece a alma por causa de comida ou de bebida, lembra? Paulo diz: olha, se por causa de comida, bebida, se entristece o teu irmão, já não andas mais segundo o amor de Cristo. Amém, irmãos? Muitas vezes temos que deixar de fazer coisas lícitas, né, para não entristecer o nosso irmão. Paulo aqui está num contexto onde diz que alguns ainda são fracos na fé. Alguns ainda não compreendem a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Ele fala: então, se comer carne ou beber vinho escandaliza o teu irmão, não coma. Ah, pastor, mas é injusto. É injusto porque tu ainda não aprendeu o preço de uma alma. Talvez essa alma vai para o inferno simplesmente porque tu acha injusto tu não poder tomar a tua única latinha de cerveja em 6 meses em Cuba. É injusto, pastor, eu só tomo uma a cada 6 meses, eu não me embriago. Há vezes que eu não posso me embriagar.
Alguém diz, mas por que o senhor está usando esse exemplo da bebida? Porque eu creio que é o mais prático e mais real. Amém? Não tem nenhuma rixa contra a bebida. Agora tu já foi livre, já estás liberto, tens o entendimento que tu não pode se embriagar. Ah, pastor, eu tomo a cada 6 meses e vou tomar em público e azar. Eu escuto isso sempre. É um exemplo. É o irmão e Deus. Não, é tu e Deus. Porque tu é o forte, tu é o entendido, tu és o liberto, tu tens o discernimento. O teu irmão ainda está fraco na fé. Não tens andado segundo o amor de Cristo. Não compreendes o valor de uma alma. Não fosses resgatado. Amém? Então que tu comece, sim, a decidir não criar escândalo. Amém? Porque uma alma vale muito mais do que as tuas vontades. Amém? Irmãos, eu já parei de fazer tanta coisa. Sexta-feira, vou dar um exemplo mesmo. Sexta-feira, a minha esposa foi trabalhar e eu falei para ela, amor, eu ia lá com ela, eu ia ajudar ela. Eu falei, eu vou de carro ou vou de cavalo? Vou de carro, vou de cavalo, vou de carro, vou de cavalo. Isso aí me dá o transporte. Eu disse, não, vou de carro. Quando vai que algum irmão me vê andando de cavalo sexta-feira à noite, vão se escandalizar. E tem os que ainda se escandalizam, então eu não fui. Cuidado se tu estás com pena de mim, não sinta pena de mim. Chore, clame, interceda pelo irmão que ainda não entende, que ainda não consegue ver, perceber. Eu falei para ela, não vou de cavalo não, porque eu não estou aqui para me agradar, irmãos. Eu estou aqui para não causar escândalo. Se eu identifico que aquela atitude vai causar um escândalo, eu não faço. É pecado andar de cavalo? Não. Mas talvez algum irmão deve pensar, poxa, pastor, não deveria andar de cavalo, deveria visitar algum irmão. Deveria também. Visito também. Ando também. Cada vez menos. Visito cada vez mais e ando cada vez menos. Amém, irmãos? Decidam nessa noite.